Curve as nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos lendo a Tua palavra, Senhor, e poder explaná-la nesta noite. Te pedimos a tua bênção, a Tua direção, a Tua graça, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, do Teu poder sobre a minha vida nesta noite, Senhor, usando como um canal para falar com a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Pai, nos dê entendimento através da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, como o Senhor quer que nós nos portemos diante de Ti, Pai. Nos ajuda a entender e a praticar a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, o pano de fundo desse texto é o término do primeiro plano de Deus para tirar o povo do Egito. Que lá atrás, voltando bem lá atrás, Deus havia prometido ao povo, aos hebreus, que tiraria eles com mão forte, usando o seu servo Moisés, para poder levar para uma terra que mana leite e mel. E tirar aquele povo da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel. E por todo este período, por todo este tempo, Deus conduziu Moisés, Deus trabalhou com Moisés, trabalhou com o povo, e o povo foi caminhando, e os milagres foram acontecendo, e a mão de Deus foi abençoando os milagres, a providência, tudo que eles precisavam, a roupa não estragava, tinha comida, tinha pão, tinha tudo que era necessário para chegar até esse ponto. Então aqui, a primeira etapa do cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel se cumpriu. Abriu o Mar Vermelho, eles passaram, o Egito se afogou, o perseguidor ficou para trás, e eles conseguiram chegar aqui neste lugar. E agora, irmãos, a palavra de Deus diz que Moisés morreu. Mas Moisés morrendo, acabou a promessa? Então tem promessa, já vou começar uma aplicação pessoal para mim e para você aqui. Tem promessa que mesmo que nós morramos, ela continua. Talvez Deus prometeu que vai salvar os nossos filhos, um exemplo. E a gente morre e não vê os filhos salvos, mas a promessa não acabou. A promessa ainda está de pé, porque foi Deus quem prometeu. Foi Deus, e quando Ele promete, irmãos, pode acontecer o que for, Ele vai cumprir. Então Moisés morreu, então ele precisa levantar uma outra pessoa para dar continuidade para a promessa, porque ele não podia chegar nessa ocasião e falar, bom, vocês estão aqui, estão acampados aí, está tudo muito bem, então Moisés já morreu, já que ele morreu, acabou, não tenho mais compromisso. Não, o compromisso dele não era só com Moisés, não era só com Israel, o compromisso dele era com a sua própria palavra. Porque Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Então, irmãos, nesta noite, vá para a tua casa acreditando na palavra de Deus. Se um dia, não importa se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi há 10 dias, há 10 anos, não importa. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, acredita. Não importa que o tempo passe, acredita. O povo peregrinou no deserto durante 40 anos, mas chegou o dia do cumprimento da promessa. E vai chegar o dia do cumprimento da minha e da tua promessa. Pode ficar tranquilo, porque Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Mesmo que nós não sejamos fiéis, mas Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Ele falou, está falado. Se Ele mandou que vai chegar lá do outro lado, não é? Se vai chegar. A minha irmã acabou de cantar. Falei que vocês vão chegar. Vão chegar. E se Ele falou que o povo dele ia chegar na terra de Canaã, vai chegar. Não importa o que acontecer no meio do caminho, mas que vai chegar, vai chegar. Tanto é que está perto de chegar. Eles estão próximos, estão perto da bênção deles. Aí Moisés morre, ele levanta Josué, dá uma ordem para Josué. Josué entende, Josué recebe, Josué se transforma, enche de força, enche de ânimo por conta da palavra de Deus. E ele vai, se a gente seguir aqui, a gente vai ver que ele cumpriu a palavra, entrando, acreditou e tomou posse, e o povo chegou exatamente naquele local. Mas, irmãos, o que eu quero trabalhar nesta noite é que quando Moisés morre, eu entendo que para Deus tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então, quando Moisés morre, ele fala, Josué, Moisés, meu servo, morreu, é porque o tempo de Josué, o tempo de Moisés, chegou. E nós entendemos que existe 2 tipos de tempo. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, e existe o Cronos, que é o tempo do homem, de cronologia, de cronômetro, que é o tempo que nós determinamos esse tempo. Então, no Cronos, nós conseguimos administrar o Cronos, o tempo do homem. A gente administra o tempo. O culto começa às 7 e termina às 9.
o trabalho começa às 8, termina às 18. A hora do almoço é do meio-dia a 1, um exemplo. Eu consigo controlar o tempo, mas o tempo de Deus eu não consigo controlar. Mas é interessante que o tempo do homem Deus consegue controlar. Então eu quero trabalhar nesta noite aqui, dar um tema para esta minha fala, o relógio de Deus. Porque quem controla o relógio de Deus é Deus. Quem controla o nosso relógio somos nós. Dentro da vontade de Deus a gente consegue controlar o nosso relógio, o nosso tempo. A gente chega no horário, termina no horário, a gente tem tempo para estudar, tem tempo para descansar. Todo esse tempo a gente consegue administrar. Mas o tempo de Deus nós não conseguimos administrar. Mas Deus administra o tempo dele e administra o nosso tempo. Então o relógio de Deus para Moisés chegou no fim. E abre uma porta para um outro relógio, que é o tempo de Josué. Então tem tempo para todas as coisas, diz lá em Eclesiastes, não é? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo determinado para todas as coisas. Para todo o propósito debaixo do sol. Então existe tempo para todas as coisas. E para Deus também tem um tempo. E quando nós estamos encaixados dentro deste tempo de Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então ele fala o seguinte para Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E é interessante que ele não fala assim, o grande legislador, o grande líder, o grande homem, aquele que fez com que o mar se abrisse, aquele que eu falava cara a cara, aquele homem grande, aquele homem que conseguiu trazer esse povo até aqui. Não. Observe bem que a expressão, a qualificação que ele dá para Moisés, o meu servo é morto. Então, nesta noite, irmãos, Deus não está falando com um pastor, não está falando com um obreiro, não está falando com um cantor, não está falando com um músico, está falando com um servo. Então, se você é servo do Senhor, se nós somos servos do Senhor, tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Porque ele vai falar o seguinte, Moisés, meu servo, é morto. Sucedeu depois que da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Observe bem, Moisés era servo de Deus, Josué era servo de Moisés. Então não importa qual é a qualidade de servo que nós somos, porque quando a gente serve a nossa liderança, nós também somos servos do Senhor. Quando eu sirvo ao pastor, eu sou servo do Senhor. Quando eu sirvo à igreja, eu sou servo do Senhor. Observe que ele está falando com servo. O servo morreu, mas tem um outro servo para tocar o cumprimento da palavra, da promessa. Então, irmão, se você é servo nesta noite, tem uma palavra para nós, porque Deus quer trabalhar com servo. Deus não quer trabalhar com aquele que se acha, com aquele que acha que pode, que acha que tem, que acha que consegue. Não, é com o servo. Porque o servo obedece tudo que o seu Senhor manda. E Moisés, ele obedeceu tudo. E para Josué dar continuidade, para Deus dar continuidade no relógio dele, ele precisava de um outro servo. Ele levantou quem? Josué, que é servo. Então Deus só vai levantar na igreja para trabalhar quem é servo. Só quem está disposto a servir, só quem está servindo, para continuar servindo. Por que hoje eu sou pastor? Porque um dia eu fui servo. E estou sendo servo até agora. Por que você está onde você está? Porque você foi servo. E vai continuar sendo servo. E Deus quer usar você como servo. Amém? Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, observe bem, irmãos, que essa palavra me chamou a atenção pelo seguinte. Deus falava com Moisés. Agora Deus fala com Josué. Então, tem uma palavra, quando Deus fala, pessoal cada um. É pessoal. Deus já falou comigo através dessa palavra. Por isso que eu estou pregando essa palavra hoje. Hoje é noite de ceia. Poderia estar falando um texto sobre a ceia, mas essa palavra ardeu no meu coração. Porque tem uma palavra para a minha vida através dessa mensagem. Tem uma palavra para a tua vida através dessa mensagem. Deus falou para Josué, está falando com você nesta noite. Observe bem a pontuação da palavra. É uma ordem pessoal, era uma ordem pessoal para Josué. E Deus tem uma ordem pessoal para você, exclusiva. Presta atenção no que eu estou falando. É uma ordem exclusiva para você. Pega essa palavra, guarda no teu coração, que vai ser bênção na tua vida.
E o que a palavra de Deus para Josué, para ele poder dar continuidade no seu relógio, para o relógio de Deus, para cumprimento da sua palavra, começar a andar. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, qual é a palavra para Josué? Josué, primeiro, a promessa não acabou. Moisés morreu, mas a promessa continua de pé. A minha palavra continua de pé. Segundo, levanta-te você agora. Agora é com você. A obra vai continuar com você. A obra vai continuar na tua mão. A obra vai continuar através da tua pessoa, através do seu esforço, através do teu trabalho. Irmãos, a obra quer continuar através do meu e do teu trabalho. Tem algo para você fazer na casa de Deus. Tem algo para você cumprir na casa de Deus. Tem um chamado para você na casa de Deus. Para dar continuidade no relógio de Deus. Porque, irmãos, nós não abrimos essa igreja há 24 anos atrás à toa. Porque tem um propósito essa igreja. Tem um trabalho, tem uma missão para essa igreja cumprir. E você está inserido dentro desta missão. Então, nessa noite, ouve a palavra de Deus, levanta-te, porque Deus quer falar com você. Porque Deus não fala com quem está prostrado. A palavra levanta-te, ela está escrita na Bíblia 72 vezes e não é à toa. Porque Deus não fala com quem está sentado, Deus não fala com quem está prostrado, Deus não tem uma ordem para quem está derrotado, para quem está deitado choramingando, não. Então por isso que ele fala, levanta-te porque eu tenho uma obra para você. Então nessa noite, a palavra para mim e para você é levantar, é ficar em pé. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Chegou o tempo de Deus na minha vida. O Kairos de Deus está trabalhando comigo e com você. É o tempo de Deus para uma mudança, para uma transformação, para um avanço, para cumprimento da palavra, para poder abençoar a vida de alguém, para abençoar no trabalho, para abençoar a família, para abençoar a igreja, para abençoar a nação. Não sei, mas Deus quer trabalhar comigo e com você. Portanto, a ordem de Deus nessa noite é levanta-te. Fique em pé na presença de Deus, que Deus vai te usar. Chegou o tempo. Acabou o tempo de Moisés. E chegou o tempo para Josué. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo que Deus quer trabalhar na vida de Josué, quer trabalhar na minha e na tua vida. Sabe por que ele fala levanta-te? Porque eles estavam ali em Sitim. Esse acampamento aqui é Sitim, é próximo ao Jordão, antes de entrar na terra de Canaã, que é a primeira cidade é Jericó. Então eles estão acampados ali, chegaram, estão tudo acampados, então tem um Jordão, então tem água, onde tem água, tem fartura, tem alimento, tem tudo. Então eles estavam numa situação, teoricamente dizendo, confortável. Tem tudo que nós precisamos, poderia ficar ali. Não sei se eu vou parafrasear, se eu posso parafrasear, que o povo já estava acomodado, aqui tá bom. Aqui tem comida, aqui tem fartura, o que a gente plantar aqui vai dar, tem água, então está tudo certo. Mas Deus não quer, não é isso que Deus tem para ele, não tinham para esse povo. Para esse povo não era Sitim, o povo era Canaã, a terra que ele prometeu. Talvez Deus quer tirar eu e você de Sitim, de um conforto, de uma situação que a gente acha que está boa para nós, mas Deus tem muito mais para mim e para você, tem coisas melhores, coisas maiores para a nossa vida. E às vezes a gente fica naquele conforto. A gente fica naquela tranquila, não, aqui tá bom, tá desse jeito, tá legal, tá tranquilo, eu tenho tudo, tenho provisão, mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que a gente avancemos, Deus quer que nós levantemos e lutemos, porque tem coisas boas para a gente conquistar. Ele vai dar, mas a gente precisa conquistar. É trabalho, é luta, é guerra. Deus quer nos tirar desse conforto e fazermos guerreiros de Cristo, de avançar, de irmos para frente, porque tem muito mais, porque Ele pode fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera, que é o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, que vai fazer comigo e com você, que a gente se anime, que a gente levante nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? De vez em quando, a gente usa o nosso relógio, e a gente vai prometendo coisas. Por exemplo, quando começar o ano, eu tenho uma agenda para o ano.
Nesse ano eu quero fazer isso, nesse ano eu quero fazer aquilo, eu estou empolgado. Então a gente ajusta o nosso relógio para isso. Nesse ano, no ano que vem eu vou fazer regime, no ano que vem eu vou fazer academia, no ano que vem eu vou estudar, vou fazer faculdade. Então a gente vai ajustando o nosso relógio. Mas irmãos, se a gente não levantar, a gente não faz nada. Se a gente não se empolgar, a gente não faz nada. A gente vai continuar prostrado, sentado e vivendo a mesma vida de sempre. Então, irmãos, para quem tem projeto para esse ano, está valendo, porque a gente ainda está no segundo mês. Estou terminando o segundo mês, ainda tem mais 10 meses para frente. Então é hora de se levantar, tomar posse da palavra que Deus está dando para você e para mim, e a gente avançar. E a gente lutar. Levanta-te. Agora. Ah, mas é o mês que vem. Não é agora. Não é daqui 10 dias. Não é agora. Não, o ano que vem. É agora que Deus está te chamando. É agora que é para você levantar. É urgente, Deus quer trabalhar com você agora, não deixe para depois, não fique procrastinando, porque procrastinação é pecado. Se Deus falou agora, faça agora, se Deus falou hoje, faça hoje. Então o momento de crescer, o momento de avançar, o momento de conquistar é agora. Deus falou para Josué, é agora que você vai se levantar, é agora que eu vou te ajudar, é agora que eu vou te abençoar, é agora que eu quero te usar. Então é agora que eu e você temos que tomar uma atitude na presença de Deus. Não fique esperando acontecer alguma coisa. Na hora que eu casar, eu faço alguma coisa. Não, na hora que eu me formar, eu faço alguma coisa. Não, na hora que eu começar a trabalhar, eu faço alguma coisa. Não, é agora. É hoje, é nesse momento. E o Espírito Santo já vai trabalhando nos nossos corações para falar conosco o que Ele quer que nós façamos na Tua obra, que nós façamos na nossa família, no nosso trabalho, no contexto que nós estamos inseridos. Nós precisamos tomar uma atitude e é agora, é urgente. Para uma melhora na minha e na tua vida. Para uma mudança na minha e na tua vida. Porque Deus, olha o propósito de Deus. Deus queria o quê? Não, eu vou colocar aquele povo lá para abençoar o povo, para dar coisas boas para o povo, para que o povo tenha terra, para eles pararem de ser escravos, para parar de ser nômade, monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca, desmonta a barraca. Não era isso que Deus queria para o povo, que eles conquistassem, que eles fincassem estaca, que eles fossem um povo próspero, que tinha uma terra deles para falar que é minha. Então, amados, Deus tem bênçãos para mim e para você, como Ele tinha para aquele povo lá. Ele tem bênção para mim e para você. A gente só precisa acreditar, tomar posse e irmos para frente. Então, irmãos, saia de cetim e dê o primeiro passo. E Deus vai abençoar. Amém? Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão. Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa este Jordão. Irmãos, os pesquisadores, os historiadores dizem que o Jordão não era um rio tão profundo, não era um rio tão extenso. Mas, quando era a época de chuva, ele crescia numa proporção muito grande, ele aumentava numa proporção muito grande. E essa época aqui era a época de chuva. Então, quando eles olharam para o Rio Jordão, falaram, não vai dar para atravessar aqui. Como a gente vai atravessar? Tem criança, tem mulher, tem animal. Como a gente vai fazer? Não tem condições de nós atravessar. Mas, irmão, se Deus falou para atravessar, atravessa. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Fica tranquilo. Não importa o tamanho do mar. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa o que tem dentro do mar. Não importa nem o que tem do outro lado do mar, do rio, seja lá o que for. O importante é que se Deus deu uma ordem, olha para mim agora e observe, Deus deu uma ordem. Cumpra a ordem de Deus, que vai dar certo. A gente não pode olhar para as impossibilidades, a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer por mim e para você, para abençoar a nossa vida. Então, se Ele falou para passar, passa. Se Ele falou para andar, anda. Se Ele falou para correr, corra. Se Ele falou para voar, voe, que vai dar tudo certo. Tu e todo este povo. E sabe que eu, estudando essa palavra, eu estava vendo o seguinte, irmãos. Sempre vai ter alguém dependendo da minha atitude e da tua atitude. Por isso que Deus não quer que nós nos esmoreçamos. Nós que somos líderes, nós que somos pais, mães, que tem alguém olhando para nós. Sempre tem alguém que vai depender de nós. Esse povo todinho, claro, eles dependiam de Deus, mas eles dependiam de uma liderança.
Eu acredito que se Josué falar eu não vou, ia virar uma baderna, o nego ia voltar lá para o Egito. Mas ele queria levantar um líder, porque tinha pessoas que precisavam dele. Tem gente que está precisando de você, lá na tua casa, no seu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, lá na tua vizinhança. Talvez tenha gente que está olhando para você, esperando de você uma atitude. Está esperando que você se levante para se empolgar também, para dar uma ordem de liderança, para dar uma ordem lá em casa, para arrumar as coisas, vamos caminhar todo mundo junto, um pega na mão do outro, porque Deus quer que todo mundo passasse, não podia ficar ninguém. Tanto é que quando Moisés saiu lá do Egito, falou, nenhuma unha vai ficar no Egito. Se nenhuma unha ficou no Egito, a unha tem que entrar lá na terra de Canaã. Então, irmãos, tem gente sobre a minha liderança, sobre a sua liderança, que está dependendo de uma atitude minha e tua. Então, nessa noite, presta atenção. Olha para a tua família, olha para as pessoas que estão ao teu redor, olha para os seus amigos. E se levante, porque está esperando uma posição tua, na tua casa. E carrega o povo com você. Leva o povo para ser abençoado, leva o povo para participar da bênção, da promessa de Deus. Você pode fazer isso. A palavra de Deus falou para Josué, Josué, levanta e anda. Então, nessa noite a palavra é para mim e para você, levanta e anda, que vai as pessoas atrás de você. A liderança é para isso. A liderança tem essa incumbência dentro do reino de Deus. Não é? O pastor chega aqui e dá... Gente, esse ano a gente vai entregar 1000 folhetos por mês. Então vai entregar 1000 folhetos por mês. Ele levanta e a gente vai atrás. Agora, se ele falar, gente, esse ano a gente vai entregar 1000 folhetos e sentar, vai entregar 1000 folhetos? Não, a gente está olhando para ele. A gente está esperando uma palavra dele, uma atitude dele. Ele levanta e a gente vai atrás. É assim que funciona. Então, ele está andando, a gente vai andar atrás e vamos continuar trabalhando. Amém? Vamos lá, então. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, aqui é a confirmação de que a promessa está de pé. Do jeitinho que eu prometi para Moisés, está de pé a promessa com você. Tudo que eu prometi, tudo que eu falei que ia dar, está de pé. E não voltou atrás. Aí, irmãos, ele fala o seguinte, aonde você colocar a planta do vosso pé, eu vou te dar. Aí ele vai falar o seguinte, mas ele já demarcou o tamanho da bênção. Olha só, o 4. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Mas se Josué e o povo ficassem prostrados, ia dar? Deus já determinou até onde que o povo podia chegar. Se eles chegassem e conquistassem só Jericó, era só Jericó. Aí depois a próxima cidade era Ai. Foi até Ai, então é até Ai. Então, conforme eles iam pisando, Deus ia dando. Conforme eles iam pisando, porque Deus já demarcou até onde, o que, a quantidade, a proporção da bênção de cada um daquele povo. Você já tem uma bênção demarcada por Deus. Deus já sabe até onde você pode chegar. Deus já sabe tudo que Ele vai te dar, vai me dar. Já tem essa bênção, já está demarcado. Só preciso de uma coisa. Eu só preciso de uma coisa. Pôr o pé. E pôr o pé não é fácil, irmãos. Porque eles não conheciam, embora Josué sabia que tinha do outro lado. Porque ele foi um dos 2 espias que foi espiar a terra. E ele viu que lá tinha gigante. Ele viu que lá tinha exército, tinha muralha. Lá era difícil. Mas ele olhou com uma outra lente. Ele olhou por uma outra câmera. E ele viu que a terra realmente emana leite e mel. Mano, a terra é boa. Então ele olhou para o lado bom. Então ele sabia que tinha gigantes, ele sabia que tinha soldados, ele sabia que tinha muralha, mas ele sabia que tinha coisa boa para ele. Mas era fácil? Porque ele foi com 12. Agora é com povo. Agora é com gado, é com animal, é com criança. É com bagagem. Então tudo ia se tornar muito mais, a dificuldade se avolumava bem mais.
Mas Deus falou, vai e põe a planta do vosso pé. É aqui, irmãos, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Aí eu não estou vendo. E tem uma palavra. Se Deus falou para você ir, vai. Se Deus falou para você pisar, nem que não tenha chão. Pisa primeiro, depois Deus coloca o chão. Você tem coragem? Você tem fé para isso? Pisar onde não tem chão? Pisar onde você não vê? Pisar onde tem um abismo? É isso que Deus está falando para Josué. Vai pisando e eu vou te dando. Vai pisando, eu vou te dando. Vai andando e eu vou te dando. Eu e você, nós precisamos ter essa fé, acreditar que não tem chão para eu pisar. Mas se eu pisar, Deus vai colocar o chão. Ele só vai colocar o chão se eu pisar. Se eu ficar aqui paradinho, não tem chão, eu não vou pisar, eu não vou sair daqui. Mas se eu pisar, Ele coloca o chão. Se eu pisar, Ele vai colocando o chão. Então, irmãos, nessa noite, o exercício da nossa fé é acreditar no invisível, porque nós não somos aqueles que acreditamos no visível, no invisível, no impossível. Então Deus está falando para você colocar o pé, você tem coragem? Aonde você pensa que, não, eu não tenho condições, põe o pé, acredita na palavra de Deus, irmãos. Acredita na palavra de Deus, coloca o teu pé e Deus vai te dar vitória. Aonde você achar que você deve colocar o teu pé, você coloca e Deus vai te abençoar grandemente, como abençoou esse povo aqui. Só ganhou a terra, só foi abençoado, porque eles foram entrando e foram conquistando. Sabe quantas cidades eles conquistaram? 31 cidades dentro do território de Canaã. 31 cidades esses camaradas conquistaram. Sabe por quê? Porque eles passaram pela primeira, Jericó. Aí Jericó foi icônico, não foi? Não precisou fazer nada. Só precisou cantar. Só precisou rodear. Aí, irmãos, Deus derrubou a muralha para mostrar que Ele é Deus. Tinha uma muralha intransponível, mas intransponível para o homem. Porque para Deus nada é intransponível. Para Deus nada é impossível. Se Deus prometeu, acredita, irmão, pode ter muralha, pode ter o que for. Deus vai derrubar só para eu e você entrarmos e sermos abençoados. Só para isso. Aí eles entram. E aí eles não fazem nada, daqui a pouco cai a muralha, eles avançam e conquistam a terra. Então e na próxima, que é Ai. Aí eles têm que batalhar. Aí eles caem num erro lá e tem perdas, tudo bem, e voltam e reconhecem o erro e vai conquistar Ai de novo. Então o que eu aprendo com isso? Duas coisas. Primeiro, tem coisa que eu não vou precisar fazer, presta atenção agora. Tem coisas que eu não vou precisar fazer, porque eu não tenho condições de fazer. E onde eu não tenho condições de fazer, não tenho força, não tenho sabedoria, não tenho nada, aí Deus vai fazer por mim. Aonde só Deus pode colocar a mão, onde é o impossível, onde precisa de um milagre, precisa de uma intervenção divina, Deus vai fazer, derrubar a muralha. Como que esse povo ia derrubar uma muralha? Como que esse povo ia entrar em Jericó e vencer aquele exército? Então precisava de uma intervenção divina. Se você pôr o teu pé e precisar de uma intervenção divina, Deus vai entrar com providência. Mas eu aprendo uma coisa também, que tem coisas que eu preciso ir fazer. Ora Deus derrubou a muralha, ora Ele teve que pegar na espada e lutar contra o povo de Ai. Então, irmão, tem hora que a gente vai ter que se levantar, vai ter que lutar, vai ter que guerrear, vai ter que trabalhar, vai ter que batalhar, vai ter que fazer alguma coisa. Porque a nossa parte, Deus não faz. A nossa parte, o que é possível a nós, é por isso que Deus conhece a capacidade de cada um. Deus conhece até onde a gente pode chegar. Deus conhece a estrutura de cada um. Lembra lá na parábola dos talentos? Para um Deus deu 5, para outro 2, para outro 1. Por quê? Segundo a capacidade de cada um. Então Deus conhece e respeita os nossos limites. Ele sabe até onde que nós podemos chegar. Até onde nós conseguimos chegar. Até onde a gente tem força para fazer alguma coisa. Passou daí, irmãos, aí é com Deus. A parte dele, Ele vai fazer. Com certeza. Então, mas eu e você precisamos entrar no relógio de Deus. Deus tem um relógio. E nesse relógio tem o meu tempo e o seu tempo. Quando a gente se adequa a esse tempo e coloca a planta do nosso pé, aí Deus vai trabalhando a nosso favor. Deus vai trabalhando a nosso favor. Deus vai trabalhando a nosso favor. Mas pôr o nosso pé lá, Deus vai pôr? Não.
Deus não vai colocar o nosso pé. Deus não vai fazer com que a gente caminhe. Ele vai ajudar quando a gente caminhar. Ele vai ajudar quando nós levantarmos. Ele vai ajudar quando nós nos esforçarmos. Ele vai ajudar quando nós não conseguirmos. Mas a parte humana precisa ser feita por homens. E a parte divina vai ser feita por Deus. Amém? Então, irmãos, vai andando que Deus já deu. Olha o que ele fala. Eu já dei para vocês. É só vocês ir tomando conta. Irmãos, tem bênçãos que já está preparada para nós. Já tem coisas que está preparada para nós. A gente só precisa ir lá e tomar posse. É meu, Deus me deu. É acreditar, é ter coragem. E ir para frente, e avançar, e conquistar. Porque ele já determinou até onde que a gente vai, ele já sabe. Até onde que a gente pode ir. Então, quem avançar muito, vai ser muito abençoado. Quem não avançar, não vai ser abençoado nada. Quem avançar pouco, vai ser pouco abençoado. Então vai andando, vai andando, vai andando, que Deus vai dar e vai dar. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém vai te resistir a você. Tem outra tradução que fala assim, ninguém vai resistir a você. Não, porque às vezes a gente fica impactado com algum problema que está na nossa frente, não fica? Essa pessoa vai me atrapalhar, esse problema vai me atrapalhar, essa enfermidade vai me atrapalhar, esse desemprego vai me atrapalhar, essa mudança vai me atrapalhar. Não, irmão, ninguém, nada. Nada vai resistir quando a gente colocar a nossa fé em ação. Nada vai resistir quando a gente se esforçar. Nada vai resistir quando o Senhor está garantindo que vai nos dar vitória. Então, nada vai resistir. Ele falou, ninguém vai resistir vocês. Vai entrando e vai conquistando, porque tudo vai ser dado na vossa mão. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmãos, tem hora que a gente perde a esperança. Tem hora que a gente fica tão desesperado. Sabe por quê? Porque a gente não consegue olhar para trás. O que Deus está falando para Josué? Josué, olha para trás um pouquinho. Você viu o que eu fiz com Moisés lá? Quem era Moisés? Como era Moisés? Qual a estrutura de Moisés? Qual a sabedoria de Moisés? Pois é, eu fui com ele. E eu posso ser com você. Não tem problema nenhum. Lembra que quando eu falei na nossa campanha do impossível, da jurisprudência da fé? Que jurisprudência é um termo jurídico, quando um advogado pega uma causa e ele vai olhar o que os juízes deram sentenças dentro dessa causa parecida ou igual, eles vão apurar, vão estudar, vão ver qual foi a direção que o juiz tomou, qual foi a direção que o advogado tomou e qual foi a decisão que o juiz tomou. Então isso era jurisprudência. Então ele vai usar a mesma prerrogativa para defender o cliente dele. É a mesma coisa aqui. Se Deus abençoou Moisés, é simples, eu olho para trás e falo, Deus abençoou Moisés, vai abençoar eu também. Então, a gente pode usar a jurisprudência com as pessoas que estão do nosso lado e até com a nossa vida, porque quantas vezes Deus já nos ajudou, quantas vezes Deus já nos tirou de uma situação difícil, quantas vezes Deus já nos curou, quantas vezes Deus já abriu uma porta. E agora a gente está desesperado por quê? Agora a gente perdeu a fé por quê? Agora a gente está sem coragem porque olha para trás, use a jurisprudência, porque da mesma maneira que ele fez lá atrás, ele vai fazer aqui hoje. Igual, da mesma maneira ou diferente, eu não sei. O importante é que ele vai fazer, porque se ele fez com Moisés, ele vai fazer com Josué. E se ele fez com Josué, ele vai fazer comigo e vai fazer com você. É simples, é só a gente acreditar, é só a gente olhar, é só a gente crer no Deus do impossível, que pode todas as coisas. E não é porque Moisés era bom, não era porque Josué era bom, é porque eles acreditaram. Então não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é porque nós vamos acreditar, por isso que nós vamos conquistar. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, isso é sensacional, esse texto. Por isso que Josué foi. É por isso que Josué foi. Pô, se Deus está comigo, não tem um hino que fala? Se Cristo comigo vai, eu irei. Então Deus é com você. O Senhor é com você. Então vai.
Porque Ele não vai nos deixar e nem nos desamparar. Ele não vai desamparar um servo seu. Imagina, irmão, Deus não é incoerente. Se Deus manda a gente pisar, pisa que eu coloco o chão. A hora que a gente vai pisar, Ele tira o chão? Para a gente cair? Deus faz isso? Lógico que não. Nunca vai fazer isso. Ele garante. Se Ele falou para a gente pisar, é porque Ele vai pôr chão no nosso pé. Se Ele falou para a gente avançar, é porque nós vamos conquistar. Se Ele falou para a gente fazer, é que Ele garante. Se Ele falou que vai dar, toma posse que vai dar. Se Ele falou que vai chegar do outro lado, anda que vai chegar do outro lado. Vai dar tudo certo. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E como que Ele foi com Moisés? Neemias, coloca para mim aqui, Alan, Neemias, capítulo de número 9. Tem um resumo de como Ele foi com Moisés. Olha que legal. 19. Neemias 9, 19. Eu vou ler aqui. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. Está fazendo menção ao povo lá atrás. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia. Como que ele foi com Moisés? Como Deus foi com Moisés? A coluna de nuvem. A coluna de nuvem, ela tinha dois objetivos. Primeiro, quando ela parava, era uma indicação, era um guia para o povo. Quando ela parava, o povo tinha que parar. E ela também servia para refrigerar o acampamento, porque é um calor caustigante. E aí precisava daquela nuvem para refrigerar o acampamento. Então, quando ela parava, o povo parava. Quando ela alçava, o povo levantava as tendas e ela andava, o povo andava. Como eu fui com Moisés? Guiando. Como eu fui com Moisés? Refrigerando. Como eu fui com Moisés? Trazendo alento. Como eu fui com Moisés? Mostrando o caminho. Dessa maneira que ele foi. Para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então, mais dois funções da coluna de fogo. Primeiro, para alumiar o caminho, porque eles tinham que caminhar de dia e de noite. Mas também para esquentar, porque o deserto é assim. De dia é um calor, de noite é um frio extremo, é 8,80. De dia é aquele calor com uma alta temperatura. De noite cai a temperatura bruscamente, é um frio danado. Então, de dia a nuvem trazia refrigério e de noite o calor para aquecer o povo. E guiar à noite. Vão andar à noite. Então, não tem como andar à noite? Não tem, mas Deus vai guiar o povo para andar à noite. Irmãos, Deus quer que a gente ande de dia e de noite. Se Ele parar, se Ele mandar parar, para. Se Ele mandar andar, anda. O importante é que Ele está conosco, como Ele foi com Moisés. Assim Ele vai ser com Josué. Como Ele foi com Josué, Ele vai ser comigo e vai ser com você. Mas tem mais uma que eu aprendi um dia atrás aí. Abre para mim agora. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número... Coloca o número 1. 1 Coríntios 10, 1. Então, nós aprendemos eu pelo menos, aprendi até um tempo atrás, que dois elementos seguiam o povo lá no deserto. A nuvem e a coluna de fogo, certo? Mas tem mais uma coisa que seguiu o povo, olha só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Irmão, você sabia que tinha uma pedra que seguia o povo lá também? Lembra quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai e fere a rocha. Quem era a rocha? E a pedra era Cristo. Irmãos, a coluna, a nuvem e a pedra seguia o povo de Deus para saciar quando eles tinham sede, para dar água quando eles tinham sede, para estar ali do lado o tempo todo, seguindo eles para poder ajudá-los nas suas dificuldades. Como eu fui com Moisés, porque eu guiei Moisés, eu refrigerei a vida de Moisés, eu calantei o coração de Moisés, eu aqueci o coração de Moisés, eu guiei de dia, eu guiei de noite, eu abastecia de água porque tinha a pedra que seguia. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E como ele foi com Josué,
Josué, Ele vai ser comigo e com você. Basta nós só acreditarmos na providência de Deus, porque esta pedra foi com ele, foi com Josué e vai ser comigo, porque Ele nunca mais nos deixar e nunca vai nos desamparar. Assim como Ele foi com Moisés, assim Ele desamparou Josué? Não, Ele não vai desamparar a mim e você. Basta nós acreditarmos e avançarmos para onde que a direção que Deus apontar para mim e para você, anda, porque vai dar certo. Se precisar de uma nuvem, tem uma nuvem. Se precisar de uma coluna de fogo, tem uma coluna de fogo. Se precisar de água, tem uma pedra viva que segue o povo todo momento da sua vida. Aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes dariam. É interessante, irmãos, que Deus, ele podia muito bem, porque Ele pode tudo para Deus é possível. Eles podiam, acompanha o meu raciocínio, eles estavam lá no deserto, lá no Egito, todo mundo sendo escravizado, sendo humilhado. Deus podia, sim ou não, fazer com que aquele povo sumisse lá do deserto, lá do Egito, e aparecesse aqui na terra de Canaã. Você acredita que Deus fazia isso? Fazia, não fazia? Ele podia fazer, mas Ele não quis fazer. Sabe por quê? Porque tudo tem um processo. Tudo tem um processo. O povo teve que passar pelo processo do deserto. O povo teve que passar pelo processo dos milagres. O povo teve que passar pelos processos da dificuldade. Porque, irmãos, o deserto é pedagógico. As dificuldades, ela é pedagógica. É para ensinar. Deus queria ensinar esse povo como eles se portarem na terra de Canaã. Porque esse povo precisava tirar o Egito de dentro do teu coração. Tanto é que quem não tirou o Egito do coração ficou no deserto. Só entrou quem já estava limpo do Egito. Então, de vez em quando, Deus quer fazer um milagre. Mas a gente está passando por uma tribulação, a gente tem que passar por um deserto. É pedagógico, Deus quer ensinar alguma coisa para mim e para você. Fica tranquilo. Mas o importante é, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar é ter coragem. Tenha coragem. Não, esforçar é ter força. Tenha força. E ânimo é coragem. Então, força é braçal. É trabalho. É colocar a mão na massa. E ânimo é coragem. É fé. É isso aí que vai fazer com que a gente caminhe e tome posse da nossa vitória. Amém? E olha só, ele vai repetir essa frase por 3 vezes dentro desse texto que eu li. Aqui, olha o 7. Então somente esforça-se e tem bom ânimo. Olha o 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Por que ele falou 3 vezes, irmãos? Sabe por quê? Porque não vai ser fácil. Vai ser difícil. Ele vai falar para Josué, eu vou falar 3 vezes para você entender esse negócio. Não vai ser fácil você conduzir esse povo para dentro da terra. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que acreditar, você vai ter que confiar, você vai ter que ter coragem. Por 3 vezes ele falou isso, porque realmente foi difícil. A gente vai ver o relato, foi luta, foi guerra, foi sangue, foi perda, foi vitória, mas eles ganharam. Então, irmãos, para a minha vida e para a sua vida, para nós alcançarmos aquilo que Deus prometeu para nós, tenha bom ânimo. Tenha coragem, tenha fé, tenha força, se enche do poder de Deus, do poder do Espírito Santo e avance para a vitória que Deus tem prometido para nós. Amém? E aí, irmãos, depois ele vai falar da lei dele. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite. Porque, irmãos, uma das ferramentas que Deus colocou para nós vencermos é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Ontem nós falamos aqui sobre o obreiro sustentado pela palavra de Deus. Porque o obreiro sustentado pela palavra de Deus, ele vai até onde Deus quer que ele vá. Ele chega até onde Deus quer que ele chegue. Então, eu vou mudar um pouquinho a frase. Eu não vou falar o obreiro, vou falar o crente. Ou o servo. O servo sustentado pela palavra de Deus. Vai para cima, que vai estar tudo certo. Só não perca o foco. Só olhem para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, acredite na palavra de Deus, confie na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. E coloque o pé, que Deus vai abençoar a minha e a tua vida. O relógio de Deus, irmãos, conspira a nosso favor. Então, entre nesse tempo de Deus e deixa Deus abençoar a sua vida. Amém?
Que Deus abençoe em nome de Jesus.